Olá, amigos, muito boa tarde. Que o Senhor vos abençoe, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, de forma poderosa e abundante. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus com todos vocês. E eu tenho certeza que muito vai abençoar as vossas vidas de forma poderosa e de forma impactante. A Bíblia nos conta, no livro de Mateus, capítulo 8, a partir do verso 2, diz assim a palavra do Senhor: E eis que vem um leproso, e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Glória a Deus. No livro aos Hebreus, o nosso irmão que escreveu aos Hebreus, ele diz que Jesus é a expressa imagem do Deus invisível. Jesus é a expressa imagem do Deus invisível. O que isso quer dizer? Nós, humanamente falando, não podemos ver Deus. Com os nossos olhos físicos, nós não podemos ver Deus. Por quê? Porque Deus é espírito. Deus não é carne, Deus é espírito. E a única forma de vermos a Deus é acessando pelo espírito. Mas Jesus em Hebreus é descrito como a imagem do Deus invisível. Jesus. O que isso nos diz? Isso nos diz que quando Jesus manifestou-se em carne e andou entre nós homens, manifestando as obras de Deus, aquilo implicava mesmo as obras de Deus. Se Jesus curou, é porque a vontade de Deus era curar. Se Jesus ressuscitou, é porque a vontade de Deus era o quê? Ressuscitar. Se Jesus limpou os leprosos, é porque a vontade de Deus era limpar os leprosos. Se Jesus perdoou os pecados dos homens, é porque a vontade de Deus era perdoar os pecados dos homens. Se Jesus restaurou lares, famílias, é porque a vontade de Deus era a restauração de lares e famílias. Jesus é descrito como a expressa imagem do Deus que não pode ser visto. Então nós vemos aqui um homem leproso vindo até ele e adorando, reconhecendo que Jesus é um homem de Deus, reconhecendo que Jesus é um homem bom, reconhecendo que Jesus tinha poder para curar os enfermos, reconhecendo que Jesus tinha o poder para perdoar pecados, reconhecendo a soberania de Deus. Mas, no que tange a cura divina, este homem não tinha certeza se era vontade de Deus curá-lo. Assim existem muitas pessoas, elas acreditam em Deus, acreditam na palavra de Deus, acreditam nos milagres que Jesus realizou na vida de inúmeras pessoas, acreditam nos testemunhos, não tem dúvidas nenhuma. Mas no que tange a elas mesmas,
Elas não têm certeza se é a vontade de Deus que Deus as cure ou não. E elas passam anos orando nas igrejas, nos montes, nos mares. Enviam pedidos pela internet para muitos homens de Deus, para orarem por ela. Mas ela não sabe se é a vontade de Deus que ela tenha saúde ou não. E o tempo está passando e ela permanece com aquela doença. Nada acontece. E nada acontecerá, a menos que ela mude a sua maneira de pensar. A Bíblia nos conta em Romanos capítulo 12, no seu verso 1, diz: e não acomodai-vos ao padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, e então experimentareis a perfeita, a boa e agradável vontade de Deus. Serma, curva, sinter, marcuto, losto, ormo, kike, inge, ucor, sigra, marra, porro, quintere que prene. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, a menos que ocorra uma mudança na dimensão da mente do homem, o homem pode esperar que a mudança não virá, a transformação não ocorrerá, nada de Deus acontecerá na vida desta pessoa. Para que aquilo que é novo da parte de Deus venha e entre na vida da pessoa, é necessário que essa pessoa venha arrancar da sua vida aquilo que é velho, aquilo que não tem efeito nenhum. É o que Paulo está dizendo. Não se acomodem, não fiquem descansados com a vossa maneira de pensar, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Você vai renovar o teu entendimento ouvindo a palavra do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor. Você vai renovando a tua mente, a tua maneira de pensar, tirando os pensamentos velhos e trocando-os com os pensamentos novos da palavra de Deus. É a vontade perfeita de Deus, sim, curar o homem. Ele disse: Senhor, se quiseres, podes limpar-me. Jesus lhe disse: sim, eu quero. Ouça Deus dizendo para você: sim, eu quero te curar. Sim, é minha vontade curar o homem. Sim, eu amo o teu bem-estar. Eu quero você bem, espiritualmente, mentalmente e fisicamente. É Deus. Saúde divina é uma coisa muito boa. Estar bem fisicamente é algo muito bom. Meu amigo, minha amiga, quando o homem pecou, o homem caiu em 3 dimensões. Caiu nas 3 dimensões. Primeiro, na dimensão do espírito. O homem morreu quando ele pecou. Ele não morreu fisicamente no momento em que ele pecou, mas ele morreu espiritualmente no momento em que ele pecou. O homem perdeu a vida de Deus. O homem perdeu o acesso a Deus. O homem morreu espiritualmente. E da morte espiritual veio a morte física. O homem morreu espiritualmente, o homem morreu na alma. E o homem morreu no seu corpo. A morte que atingiu o espírito, atingiu a alma e atingiu o corpo.
E isso gerou 3 maldições. O pecado do homem gerou a morte espiritual. O pecado do homem trouxe a miséria. E o pecado do homem trouxe a doença. Miséria, doenças, a morte não é o melhor de Deus para você. Deus não precisa usar o mestre doença para punir você. Não. Deus não quer usar o mestre doença para punir você. Ele nem sequer precisa usar o mestre doença para punir você. Eu te pergunto, meu amigo, minha amiga, qual pai aceita castigar o filho com doença? Não, porque me desobedeceste, então vai ficar doente. Qual pai, qual bom pai fica feliz vendo seu filho doente? E por que você acha que Deus fica doente? Que Deus fica feliz em colocar doença nos seus filhos? E por que você acha que Deus usa o mestre doença para disciplinar os seus filhos? Quem te disse que Deus prova o homem com doença? A doença é um dardo de Satanás. Não vem de Deus, não é obra de Deus. Se você está doente achando que é Deus que está te provando, te testando, é Deus que quer que você fique mais humilde, meu irmão, isso é prova que você é cabeça dura, é orgulhoso e não tem entendimento das Escrituras. Deus não quer te ver enfermo. Deus não está a punir com essa doença. Deus não está a provar com essa doença. Muito pelo contrário, por detrás dessa doença tem um espírito mau te oprimindo, roubando a tua paz, roubando o teu vigor, a tua alegria, a tua motivação, roubando a tua vida. É o inimigo que está a fazer isso. Jesus falou que o diabo ele vem para roubar, matar e destruir. E ele tem feito isso de forma agressiva, roubando a saúde de muitos, destruindo a saúde de muitos, matando milhões e milhões de pessoas na face da terra com a doença. Se você é filho, filha de Deus, ouça o que eu tenho a dizer para você. Doença não é a tua porção. Diga, doença não é a minha porção. Doença não é a minha porção. Isso, fala com fé. Doença não é a minha porção. Glória a Deus, aleluias. Remarruques, macute rico, manto rique plene. Isso, a doença não é a tua porção. Esse homem, ele estava certo do poder de Deus na vida dos outros, mas para com ele, ele não sabia. Enquanto você estiver com dúvidas se é ou não vontade de Deus curar, a cura nunca vai acontecer. Por quê? Porque a dúvida torna a fé inoperante. A dúvida significa que existem áreas aonde você não experimentou Deus. Por isso é que você tem dúvida. As áreas da tua vida que você mais tem dúvida, que mais duvidas, são áreas da tua vida em que você não experimentou Deus. Procura Sara.
Conversa com Sara. Pergunte a Sara se é impossível uma mulher estéril dar à luz a filhos. Sara vai te responder: meu filho, minha filha, Deus sempre cumpre o que diz. Eu era velha e concebi. Procure Maria. Pergunte a ela se é possível alguém dar à luz sem um ato sexual. Maria vai te responder: Deus sempre cumpre o que diz. Eu era virgem, donzela, e fiquei grávida do próprio Deus sem um ato sexual. Meu amigo, dúvidas são áreas da sua vida que você ainda não experimentou Deus. Então, se você tem dúvidas se é ou não vontade de Deus que você seja curado, então a cura nunca vai entrar na sua vida, porque nessa área você ainda não experimentou Deus. E eu te desafio, Deus está te desafiando a você sair desse terreno da dúvida e pular para o terreno da renovação da tua mente. Vamos fazer aquilo que Paulo falou nas Escrituras. Não vamos nos acomodar ao padrão de pensamento que nós temos tido até hoje, mas vamos renová-los com os pensamentos da palavra de Deus e vamos provar a perfeita e boa, agradável vontade de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Se você renovar os teus pensamentos, alterar os teus pensamentos com os pensamentos da palavra de Deus, o que vai acontecer? Você vai experimentar a perfeita e boa, agradável vontade de Deus. A perfeita, a boa e agradável vontade de Deus não é desagradável, senão que é boa. Eu te pergunto, o que é algo perfeito? Algo perfeito é algo que não tem defeito. Algo perfeito é algo bem feito. Algo perfeito é algo que foi bem elaborado. O que é uma coisa boa? Uma coisa boa é uma coisa boa. Uma coisa boa é tudo aquilo que traz bons sentimentos, traz boas lembranças, te faz bem. O que é algo agradável? Algo agradável é algo que te faz bem. É algo que você se sinta relaxado. Eu te pergunto, a doença tem alguma coisa a ver com perfeição? A doença tem alguma coisa boa a ver com algo bom? A doença tem alguma coisa boa a ver com algo agradável? Tem algo de agradável nas doenças? Tem algo bom nas doenças? Não, tem aqueles irmãos que dizem assim: mas foi no leito de dor que Deus me levantou, eu vi a glória de Deus, foi no leito de dor, foi no leito de enfermidade que o Senhor me salvou. Escuta, meu irmão, você está dizendo que foi preciso você passar por essa situação, foi necessário você ter que passar por essa doença para você olhar para Deus, para você buscar a Deus, para você se consertar com Deus. Meu irmão, você é orgulhoso, você é cabeça dura, você tem um coração duro, tão duro, que você teve que passar por uma doença, por uma enfermidade, para saber que Deus é bom, para saber que Deus te ama, para saber que Deus quer você perto dele. Escuta, meu irmão, tem milhões e milhões de pessoas que estão a ter consciência da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, do perdão de Deus, sem passar pela doença, sem passar pela enfermidade. Mas você, como é cabeça dura, você teve que passar pela doença e pela enfermidade para saber que Deus é bom e que você tem que estar na presença dele. Mas isso não quer dizer que Deus usou a doença para te aproximar dele. Muito pelo contrário, a doença é um dardo de Satanás.
A doença é do diabo, não é de Deus. Barra, noro, suto, rique, brane, kimpalico, roco, sente, reque, pregenia, laramanto, loro, bolsa, liricrano, berenino, cumpalana, sutoribe, kitereketola, malimbro, 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 zesterene, kiparacapronia, cumbalanaro, 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 cumbalanaro. Escuta bem, meu irmão. O homem estava caído nas 3 dimensões do espírito, da alma e do corpo. Morte espiritualmente, com doenças e miséria, e sendo dominados por ela. Todos nós estávamos sendo dominados pelo império da morte. A morte vem amedrontando todos os homens. Todos os homens, desde Adão, os homens sentem medo da morte. Os homens se sentem aprisionados por essa morte. Assim estávamos nós. Nós estávamos em uma situação de incapacidade total de se levantar. Então Deus foi enviando servos e mais servos para nos levar no caminho do Senhor. Mas todos eles erraram e falharam. Então algo aconteceu no tempo de Isaías. Isaías teve uma revelação messiânica incrível, terrível, estarrecedora. Nunca se ouviu algo novo, algo tremendo, algo poderoso, algo que iria então nos tirar da situação em que nós estávamos. Isaías veio trazendo o cenário de um Deus que estava arquitetando um plano de vir à terra e dar a sua vida por todos nós e nos resgatar desta grande maldição, que é da morte espiritual, que é da doença e da miséria. Diga glória a Deus. Abra a tua Bíblia no livro de Isaías. Eu vou abrir a minha Bíblia no livro de Isaías. Lemanto roco pranes. Combalacatala, 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 lequetelebona. Capítulo 53, no verso 10. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Todavia agradou o Senhor moê-lo, fazendo-o enfermar. Muito bem, esse verso está a explicar a obra, um sacrifício de expiação, ok? Um sacrifício de expiação. A palavra expiação fala sobre expiar a culpa. Expiação fala sobre perdão. Expiação fala sobre reconciliação. Expiação fala sobre tomar o lugar de outrem. Expiação é uma palavra poderosa. Antigamente, quando os homens pecavam e o seu pecado era exposto de forma pública, aquele homem tinha que sacrificar um animal. Primeiro, ele tinha que pegar um animal gordo, um animal macho, sem defeito, um animal perfeito, um animal limpo, um animal que não tenha mancha nenhuma, um animal imaculado. E ele pegava esse animal e levava ao sacerdote. Então, o sacerdote e ele colocavam a mão sobre a cabeça do animal e o sacerdote fazia oração de transferência. Expiação fala de transferência. Guarda essa palavra transferência. Quando ambos colocavam a mão sobre o animal, ele fazia oração e ele transferia o seu pecado para aquele animal.
ele transferia a sua maldade para aquele animal. Ele transferia a sua condenação para aquele animal. A Bíblia fala que a alma que pecar, esta morrerá. O salário do pecado sempre é a morte. O salário do pecado sempre é a degradação. O salário do pecado é a vergonha. O salário do pecado é a inutilidade. O salário do pecado é a exclusão social. Escuta, o homem transferia a sua condenação para aquele animal, que logo o sacerdote cortava-lhe a sua garganta e o sangue vertia sobre o altar. A vida está no sangue, a vida está no sangue. Escuta, o pecado daquele homem que tinha que matar aquele homem é transferido para aquele animal e aquele animal morre no local do homem. E o homem se vestia da justiça daquele animal. Escuta, durante muito tempo, o povo de Israel andava com a justiça de carneiros e bezerros e bodes. Todos os anos eles tinham que fazer o mesmo sacrifício. Por que todos os anos? Porque o sangue dos carneiros e dos bodes não removia o seu pecado, mas encobria o seu pecado. Não removia a sua culpa, encobria a sua culpa. Então eles tinham todos os anos encobrir. Escuta, dentro estava a apodrecer, dentro estava a sair os bichos, mas eles sempre encobriam. E Deus viu que não era bom. Deus viu que não era perfeito. Então ele disse: eu não quero que isso continue até para sempre. Eu quero dar um término nisso. Eu quero restaurar a humanidade adâmica para mim. Eu quero o homem de volta para mim. Então vou pegar o que eu mais tenho, Jesus Cristo, e vou dar por amor ao homem. Ele vai morrer pelos homens, para salvar as almas dos homens, nas 3 dimensões. Então aqui Isaías está dizendo que ele, o Senhor, todavia, agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Como e quando aconteceu isso? Como e quando aconteceu isso? Traga à tua mente o exemplo que eu dei do carneiro e da mão do culpado e do sacerdote sobre a cabeça do animal e fazendo a transferência. Assim nós estávamos no cenário da vida. Estávamos nós, Deus e o diabo. O diabo nos acusando: tem que morrer. Eles pecaram, merece a morte. E Deus pegou na nossa mão, colocou na cabeça de Jesus, e Deus e nós oramos, transferindo toda a nossa culpa, toda a nossa condenação, toda a nossa doença no seu corpo, e Deus agradou-lhe, fazendo-o enfermar por nossa causa. Oh, maruco soco, mereke meruca, maruco teke duca, buco suco, dei que beque legezene, cumba la caçatra. Oh, meu irmão e minha irmã, isso aconteceu. Eu quero que você ouça a minha voz, olhe para mim. Isso aconteceu. Deus pegou as tuas doenças, as minhas doenças, as nossas enfermidades e transferiu para o corpo de Jesus, e Jesus ficou enfermo com as tuas, as minhas, as nossas doenças e enfermidades. Oh, glória a Deus. Oh, Maru Sotoreme Catarana. Você não tem por que mais carregar essa doença mais um segundo. Você não precisa carregar essa doença por mais um segundo. Essa doença tem que sair do seu corpo, meu irmão. Mas quando é que ela vai sair? Quando você tirar essa ideia, esse pensamento que Deus quer que você fique doente, que Deus está te punindo para você ficar doente, que Deus quer que você fique doente. Tira esse pensamento da tua cabeça. Tira essa ideia da tua cabeça. Abra-te para o mundo da fé.
Tudo que é de Deus você vai receber pela fé. E fé exige crença. E crença é a força do coração. Quando você crê, você recebe. Jesus falou: se tu podes crer, tudo é possível para aquele que crê. Se tu podes crer, tudo é possível para aquele que crê. Se tu podes crer, tudo é possível para aquele que crê. Se você crê que Deus já providenciou o sacrifício de expiação para que você tenha plena saúde nessa terra, meu irmão, receba a tua saúde agora mesmo em nome de Jesus. Menga rosso preketika makatuka lakasoto. Belende, 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 belende. Oh, glória a Deus. Vai para o verso 4 do mesmo livro de Isaías, capítulo 53. Ele diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Fomos sarados. Fomos sarados. Aí você diz: pastor, mas eu não me sinto curado. Então não fui curado. Sinto muito em lhe dizer, Deus já não vai lhe curar. Deus não tem interesse nenhum em te curar. Ele já te curou. Deus já te curou. Ele não mais vai te curar. Ele não quer mais te curar. Ele já te curou. Mas eu me sinto doente. Confesse com a sua boca: eu estou curado. Pela obra da expiação, eu estou curado. Eu sou saudável. Pela obra da expiação, eu sou saudável. Lembras? Ribantorocosma. Berencorocosma. Abra lá em Mateus. Mateus 8. Mateus 8. 8, capítulo 16, 8, verso 16. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Escuta, todos os que estavam enfermos, ele curou com a sua palavra. E para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Ele já tomou. E aquilo que ele tomou, ele levou mesmo. Ele ficou enfermo no nosso lugar. Jesus ficou doente com a minha e com a tua doença. Com a tua, com a minha, com a nossa enfermidade. A nossa punição de morte foi transferida no seu corpo. E ele está dizendo aqui que ele já nos curou, ele já levou. Abra lá em 1 de Pedro. 1 de Pedro. Deixa cá. 1
Primeira de Pedro, capítulo 2, no verso 24. Diz assim: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Viver para a justiça. E pelas suas feridas fostes sarados. Fostes sarados. Fostes sarados pelas suas feridas. Escuta. Tudo o que Deus fez por nós, fez por meio de Jesus Cristo. Tudo o que nós recebemos de Deus, recebemos por meio de Jesus Cristo. E ele está dizendo que ele levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas fostes sarados. Fostes sarados. Escuta, a nossa cura já está no passado. Nós já fomos sarados. Nós já fomos curados. Nós já fomos libertos. Nós já fomos redimidos da maldição da lei. Glória a Deus. Eu estava lendo algumas semanas atrás um episódio do povo de Israel em que eles rebelaram-se contra Moisés. E a sua rebelião trouxe grande ira no coração de Deus. E Deus abriu a terra e tragou aqueles que levantaram-se contra Moisés e Arão. No dia seguinte, o povo levantou-se, todos eles, contra Moisés e contra Arão. Estavam culpando eles de Deus haver matado aqueles homens. Deus ficou tão irado, mas tão irritado com aquele povo, que Deus estava pronto a destruir aquele povo. Deus estava pronto a destruir aquele povo. E Moisés viu Deus a destruir o seu povo. Ele olhou para Arão, seu irmão, e disse: Arão, corra, pega o incensário, coloca fogo no incensário, corra no meio do povo e ofereça para eles o sacrifício de expiação, porque a praga começou. O que estava acontecendo naquele povo? O que estava acontecendo é que havia uma praga, uma doença estranha que estava a matar aquele povo aos milhares. E a força do sacrifício que Moisés mandou Arão fazer, que é o sacrifício de expiação pelo povo, fez com que aquela praga parasse. E a Bíblia diz, e Arão, havendo feito o sacrifício de expiação, estava ele em pé diante dos mortos e dos vivos. De um lado estavam os caídos pela praga e do outro lado estavam de pé aqueles que estavam prestes a morrerem pela praga, pela força do sacrifício de expiação. A boa notícia que eu tenho para vocês hoje é: Jesus Cristo paralisou a praga. Jesus Cristo paralisou a praga. Jesus Cristo paralisou a morte, a doença, a enfermidade. Meu irmão, Jesus é a solução para a cura de todas as suas doenças, de todas as suas enfermidades. Jesus é a cura pela miséria. Jesus é a cura da morte espiritual. O sacrifício de expiação foi feito por Jesus Cristo na cruz do Calvário. O seu sangue verteu por mim e por vocês. Rimarasotorocoprona, Kimbalamarana. Levanta-se do chão, levante-se dessa cadeira. Oh, sacuda a letargia, dance na presença do Senhor, porque o Senhor te curou, o Senhor te
enriqueceu, o Senhor te perdoou, o Senhor te deu a sua vida. Zé Toro Caparida, Kimba Lamarana, você não é mais, você não está mais no domínio da morte. Ele paralisou a morte. Você não está mais no domínio da morte. Ele paralisou a morte. Jesus paralisou a morte. Eu declaro no nome de Jesus Cristo que o processo de morte no teu corpo termine agora. O processo de enfermidade em processo de crescimento, pare agora em nome de Jesus. Arreta agora em nome de Jesus. Beiroko socorrica, mantorroque prene, kimbalacaturiço, berrocotorobronia. Oh meu Deus, venha tocar na vida desse meu irmão e dessa minha irmã. E se há doença, se há enfermidade, em nome de Jesus é obrigado a sair. É obrigado a sair. Você é obrigado a sair. É obrigado a sair. Não tem A mais B, não tem acordo. És obrigado a sair. O sacrifício de expiação foi feito. O sangue de Jesus verteu no Calvário. Ele derramou todo o seu sangue até a sua última gota. Ele liberou a sua vida para nós. Ele liberou a sua justiça para nós. Ele liberou a sua graça para nós. Remantoro Soto. Hoje de pé pela sua misericórdia. Hoje curado pela sua bondade. Hoje restaurados pela sua graça. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu irmão, receba essa palavra, receba esse ensino, guarde no teu coração, creia, pratique essa palavra, confesse a palavra da cura, e eu tenho certeza que você vai viver dias melhores. Você vai melhorar a cada dia. A sua saúde ficará mais forte a cada dia. Os seus ossos ficarão mais fortes a cada dia. Você vai se levantar dessa situação. Eu creio, em nome do Senhor Jesus. Escuta, meu irmão, o sacrifício de Jesus por mim e por você no Calvário nos resgatou da maldição da lei. Nos levantou em 3 dimensões. Nós caímos nas 3 dimensões e Deus nos levantou nas 3 dimensões. Restaurou a nossa comunhão com Deus. Nosso espírito, salvou o nosso espírito, aleluias, salvou a nossa alma e o nosso corpo. A obra da cruz, no que tange ao espírito humano, é uma obra instantânea. Você aceita Jesus como teu Senhor e Salvador e você recebe a salvação, você recebe a transformação instantânea do seu espírito. Agora, a sua alma e o seu corpo, não. A sua alma, a operação da graça, ela é de fases em fases, é progressiva. Quanto mais você ouvir a palavra, quanto mais você expor a tua mente às palavras de Deus, mais ela vai se transformando e se transformando. A transformação da alma, ela é progressiva. Amém, irmãos? E o nosso corpo, por conseguinte, na ressurreição dos mortos ou no arrebatamento da igreja, a Bíblia diz que nós teremos corpos glorificados, como aquele que Jesus Cristo tem hoje. Corpos glorificados, corpos que não podem ser paralisados por nada, corpos que aparecem e desaparecem, entra em lugares fechados e sai. Corpos glorificados, corpos gloriosos. Macaraca suca, ziquebeque terereço, maruque siquerene. Meu irmão, é maravilhoso, é lindo andar com Deus, buscar a Deus, servir a Jesus. Eu te inspiro a buscá-lo e a servi-lo com toda a tua alma e com todo o teu coração. Tenho certeza que você vai amar e você vai viver um grande relacionamento com o Pai, pois Ele quer muito
a tua companhia. Em nome de Jesus, eu te abençoo nessa tarde com essa palavra e te inspiro a apoiar o meu canal no YouTube. Se você puder, inscreva-te no meu canal e dá um sininho para receber todas as notificações. Ajuda-me a espalhar o evangelho do nosso bom Deus, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.